Tá. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao oitavo episódio do Distopicamente Falando. Já não tínhamos um episódio há algum tempo, tivemos uma pequena pausa. Voltamos agora para receber o professor Nuno Amaral Jerónimo e eu vou passar a ler uma pequena biografia do professor. Ele é docente do Departamento de Sociologia da UBI desde 1998. Em 2015 concluiu o doutoramento em Sociologia sobre Humor e Comédia. Leciona, entre outras, Sociologia da Cultura e da Comunicação, Sociologia do Cotidiano e do Consumo e Escrita Criativa. Tem uma coluna no jornal O Interior desde 2000, colaborou com o Inimigo Público entre 2004 e 2008 e é autor de Como Ficar Estupidamente Culto em apenas 10 minutos, publicado em 2004. Passo agora a palavra ao meu amigo Rui. Olá, muito boa tarde a todos. Como o Jorge disse, Olá, estamos de boa regresso depois de uma pequena paragem. Vamos ver como vai correr a partir daqui. É uma altura complicada também. É difícil de conseguirmos convidados porque estamos numa altura que toda a gente quer usufruir das férias, principalmente depois de um período crítico como a pandemia. Mas hoje estamos aqui com o professor Nuno Amaral Jerónimo. O tema de hoje vai ser o humor na política. E como o Jorge já falou, vamos estar aqui com o professor Nuno Amaral Jerónimo, que já fez algumas publicações acerca deste tema e que tem uma opinião formada até a nível científico sobre este tema, e esperemos que seja uma conversa agradável para toda a gente que nos está a ouvir. E eu começava desde já, para iniciar o debate, digamos assim, para perguntar ao professor Nuno Amaral Jerónimo também, para quebrar já o elefante branco aqui na sala virtual, digamos assim, se deve ou não existir limites no humor num contexto político. Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Portanto, o que é que eu ia dizer sobre essa pergunta sem ser não deve, boa tarde e até à próxima. Há a pergunta para responder direto e depois ir aos considerandos, fazer ao contrário, não é? Eu acho que não deve haver limites no humor na política, nem no humor sobre religião, nem no humor sobre outras coisas, e que esses limites podem ser estabelecidos pelo próprio humorista, podem ser estabelecidos também pelo acordo entre o humorista e o seu público. Não é? Porque, reparem, quando nós estamos a falar de humor na política, eu imagino que nós estamos a falar num contexto de humor organizado, humor feito por profissionais ou por comediantes, não é? Embora, por exemplo, hoje as redes sociais têm um conjunto de textos e de conteúdos humorísticos que não têm propriamente, que não se inserem exatamente nesse tipo de linguagem. Mas que é um bocadinho mais difícil. Mas que também essa linguagem popular, digamos assim, ou a linguagem da comédia não organizada, da comédia não estabelecida enquanto discurso performativo, feito por comediantes, feito por humoristas profissionais, nós podemos pensar, por exemplo, a forma como nós podemos pensar a forma como as anedotas populares, desculpem, também são um fenómeno das sociedades, e como em algumas sociedades totalitárias há vários livros sobre as anedotas populares em regimes totalitários, como os regimes socialistas, na União Soviética, etc. Como isso, ela serve também de escape. Portanto, como é que nós podemos estabelecer limites no humor que as pessoas fazem entre si? Isso parece-me que não é possível, porque isso tem a ver com a dinâmica entre as pessoas. Portanto, o que nós estamos a falar, presumo eu, é dos limites da comédia no espaço público, não é? E, portanto, Sim. E eu daí diria que a comédia sobre a política, eu continuo a dizer, não deve ter limites, no sentido em que qualquer limite pode ser entendido como uma forma de censura.
Os limites parece-me que têm a ver com alguma razoabilidade. E essa razoabilidade, reparem, mais uma vez, não tenho a pretensão de ser eu ou nenhuma comissão ou algum tipo de corpo legislativo que o faça, mas pode ter algumas regras de bom senso que têm a ver com isto. E repito que não tem nada a ver com censura. Vou só tentar explicar, para explicar que o humorista, acho, na minha opinião, deve ser livre de fazer humor sobre o que quiser, na política, mas não é que este mas fica sempre mal, não é? O que eu quero dizer é, onde é que eu acho que os limites podem estar? É naquilo que o humorista considera que é o seu contrato com o público. Okay? Eu vou dar dois exemplos que não têm muito a ver com política, mas é para se perceber o que é que eu quero dizer com esse contrato. Há dois humoristas, eu vou dar um exemplo de um humorista do mundo anglo-saxónico e do mundo português, para as pessoas, se tiverem alguma referência. Do mundo anglo-saxónico há um humorista chamado Anthony Jeselnik, que está no Netflix, por exemplo, tem 2 especiais dele no Netflix, e o nosso português, o Rui Sinel de Cordes, que são 2 humoristas que esticam muito a corda para aquilo que nós podemos considerar humor negro, ou até muita gente poderá considerar humor de mau gosto. E, portanto, que para muita gente eles ultrapassam os limites da decência, do bom gosto. Qual é o contrato que eles têm com o público? O contrato que eles têm é: este é o meu discurso humorístico, este é aquilo que vocês sabem que eu vou dizer, vocês são livres de vir ao meu espetáculo ou não, vocês são livres de o ver ou não na Netflix. Não, ninguém é obrigado a ver, ninguém é obrigado a ir aos espetáculos em sala a ver. E, portanto, o contrato que nós temos com o público é esse. Nós esticamos isto e vocês sabem o que vão assistir. Há outro tipo de contratos. Por exemplo, que eu me lembro com os Gato Fedorento, era deles dizerem várias vezes em entrevistas que não usavam palavrões. Isso é um contrato tácito. Mais uma vez, alguém os proíbe dizer palavrões? Não. O Fernando Rocha fez a carreira dele e a fama dele à conta disso. E nada disso. E não havia nenhum problema. Muitas vezes o público era o mesmo, não é? O público do Levanta-te e Ri, que via o Ricardo Araújo Pereira ou o Zé Diogo Quintela no Levanta-te e Ri dos velhos tempos de 2003, 2004, era o mesmo que depois aplaudia o Fernando Rocha. Portanto, a questão dos limites poderá estar nesta relação que o humorista tem com o público. Dizer, esta é a minha linguagem, vocês já sabem o que é a minha linguagem e, portanto, é com isto que podem contar. E depois há uma outra coisa, que é uma questão que nós podemos pensar se haverá uma responsabilidade dos humoristas em relação, quando falam do mundo político, que é uma certa relação com a verosimilhança. Isto é, se o humorista tem alguma responsabilidade de dizer ou de as piadas que fizerem estarem suportadas por uma base factual. Um exemplo do mundo anglo-saxónico, em 2009, se não estou em erro, o Jon Stewart fez no Daily Show, não é? Que ele apresentou durante muitos anos, uma piada sobre o Harry Truman, em que dizia que ele era um criminoso de guerra. E isso era uma piada. A verdade é que ele próprio, o Jon Stewart, sentiu a responsabilidade de uns dias depois desmentir a piada, no sentido de dizer que, apesar daquela piada ter sido feita com aquele conteúdo, ele sentiu responsabilidade de dizer ao público que não achava que o Harry Truman tivesse sido realmente um criminoso de guerra. E, portanto, agora, mais uma vez, isto deve ser imposto por alguém? Eu julgo que não. Eu diria que isto deve ser uma coisa que o humorista tem que ter. Por isso é que eu digo, isto tem a ver com uma relação tácita do humorista com o seu público, uma relação tácita do humorista com aquilo que ele quer transmitir. Como é que os humoristas podem causar um tipo de impacto no seu público, porque as caricaturas... Há muita gente que diz isso, não é? Que as caricaturas correm o risco de serem entendidas pelo público como a verdade. Ora, o público também tem que ter esse discernimento, julgo eu, se está a haver comédia, não é? De que há também uma latitude entre aquilo que é um discurso humorístico e aquilo que é, pois, a base factual e verdadeira. Como é que isso é negociado? Eu confesso que isso é bastante complicado.
porque o que eu não queria mesmo era ver uma espécie de comissão do lápis azul ou qualquer coisa a dizer esta anedota não pode ser dita na televisão porque não tem nenhuma base factual. Não é? Portanto, eu também não queria que os humoristas tivessem uma espécie de sindicato dos humoristas a fazer mais ou menos o que faz, uma espécie de fact-check, não é? Dizer, não, esta piada não tem nenhuma relação com a verdade. Eu imagino que terá que haver outros mecanismos que possam fazer isso, porque senão o meu problema qual é porque o passo seguinte disso imediato é a censura, não é? Portanto... Eu ia só falar num caso assim mais específico. Acha que os jornalistas devem obedecer a um código ético e devem ser imparciais e isso tudo que nós sabemos. Devem os humoristas obedecer a algum tipo de código? Eu posso dar um caso específico do que tem sido mais falado, que é o do Ricardo Araújo Pereira, que tem sido acusado muito porque ele faz muitas piadas sobre o André Ventura, recusa-se a convidá-lo para o programa dele, e o Ricardo Araújo Pereira, no Governo de Sombra, é assumidamente uma pessoa de esquerda, que vota em partidos de esquerda. Então, devem os humoristas saber separar, digamos assim, as suas escolhas pessoais do seu trabalho, nomeadamente aqui o Ricardo Araújo Pereira. Algumas pessoas são da opinião que ele devia convidar o André Ventura porque convidou os líderes de todos os partidos, menos o André Ventura, e constantemente faz piadas só sobre um lado, se calhar não faz tanto sobre o lado que lhe interessa a ele, mais a ele. Então, como é que se encaixa aqui e se é legítimas estas acusações? Eu volto a dizer o que tinha dito. Eu não queria ver os humoristas sujeitos a um código deontológico. Se quiseres, teria um código deontológico com um único artigo, que é tem que ter graça. E mesmo assim, isso teria uma certa dúvida, que era... É subjetivo. É subjetivo. O que é que tu achas graça e o que é que eu acho graça pode não ser exatamente a mesma coisa. Não é? Portanto, logo por aí começamos com esse ponto. Quanto à questão de um certo equilíbrio que os humoristas têm que ter... Mais uma vez, os humoristas não estão a tentar passar informação, os humoristas não estão a tentar... Eu poria muito mais os humoristas como uma espécie de comentadores do que como uma espécie de jornalistas. Ou seja, os jornalistas os comediantes não têm por obrigação transmitir informações, os jornalistas têm desculpa, agora baralhei-me. Os comediantes não têm por obrigação transmitir informações, os comediantes têm por obrigação, enfim, ter alguma piada. Aquilo que os humoristas devem ser, se o humorista deve ser completamente neutro, do ponto de vista, por exemplo, entre a direita e a esquerda. Eu julgo que, mais uma vez, se o humorista tem uma inclinação política, até acho que tem mais lógica que não a esconda, não é? E se há um princípio, se os humoristas também, como qualquer outra pessoa, pode ter o seu próprio princípio. E, portanto, não julgo que essa exclusão do André Ventura dos programas do Ricardo Araújo Pereira seja problemático nesse sentido de é uma escolha editorial, é uma escolha. Outros humoristas poderão ter escolhas diferentes, outros humoristas poderão fazer outro tipo de escolhas e tomar outro tipo de decisões. Até porque os humoristas acabam por ter uma espécie de código até da sua própria visão do mundo. E, portanto, isso acaba por estar espelhado. Não há maneira disso não estar. Não é? Eles não estão a fazer ciência, não estão a fazer informação. E, portanto, a forma de olhar para o mundo, os humoristas olham para o mundo tentando ter a piada que conseguirem, isto é, enfim, pode depender do talento e de outras formas e de outras coisas, vamos lhe chamar talento assim só para simplificar. E, portanto, uns podem ter mais piada do que outros, e umas pessoas podem achar mais graça a uns do que mais graça a outros. Sei lá, há muita gente, imagino que haja pessoas em Portugal que achem mais piada ao João Baião do que ao Ricardo Araújo Pereira e vice-versa. Portanto, são duas formas diferentes de fazer humor, são duas formas diferentes de lidar com a realidade e de brincar com a realidade. Mas é sempre uma forma... reparem, um humorista tem sempre uma forma
particular, individual, de olhar para a realidade. Porque um humorista, o que é que faz um humorista? Agora, só aqui uma coisa mais analítica, se calhar não tem muita graça, mas o que é que faz um humorista? Um humorista olha para a realidade a partir de um determinado ângulo. E olha para a realidade partindo daquilo que é a sua própria posição e olhando para um determinado ângulo e chamando a atenção dos outros, diz, olha, vocês já viram isto? Já viram como isto é incongruente ou como isto é disparatado? É um bocadinho isso, quer dizer, é olhar por um prisma, olhar para o mundo por um prisma que não é completamente neutro, não pode ser, porque é o olhar do humorista. Portanto, é evidente que o posicionamento político do humorista vai estar sempre carregado naquilo que é o seu discurso. Não há maneira. Porque senão, um humorista que retire do seu discurso a sua própria visão sobre o mundo, corre o risco de não ter nada para dizer. Não é? E, portanto, tem que ser sempre o ponto de partida, diria eu, que o ponto de partida terá sempre que ser o seu próprio. E, portanto, eu não vejo, para dizer que eu não tenho nenhum problema em haver humoristas de direita, humoristas de esquerda, humoristas de centro, humoristas mais negros, humoristas mais populares, humoristas mais intelectuais, porque é sempre uma visão do mundo. Porque, reparem, nós pomos isso do ponto de vista da direita e esquerda, não é? Mas se for de outra maneira, e se for dizer assim, o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, faz piadas onde convoca Shakespeare, o Homero, o Santo Agostinho, e quem não sabe quem são esses personagens não está a ser excluído, ou seja, é só em termos de direita e de esquerda. Não estamos... Quando o Ricardo Araújo Pereira fez um sketch que é dos meus preferidos, já a solo, naquele programa que ele teve na TVI, que era... não me lembro do nome, qualquer coisa como falecer, lembram-se disso? Melhor do que falecer. Sim. E ele fez um sketch que era a história da filosofia em folclore. E então era uma modinha tipo folclore em que fazia em que fazia com os conceitos filosóficos tenho a impressão que era o Kant. Esse sketch só é compreendido por quem perceber alguma coisinha de filosofia. Percebem? Portanto, se nós estamos a falar da esquerda, também não podíamos... Porque depois podíamos dizer, não, então Ricardo Araújo Pereira não pode fazer piadas só intelectuais, também tem que fazer piadas para o povo perceber, para quem não chegou ao 12º ano, não é? Então, percebeu o que quer dizer? Portanto, há aqui uma coisa que é, não há maneira, e isto é até, enfim, uma espécie de disclaimer, não tem nada a ver com achar que só se pode fazer humor à esquerda e não se pode fazer humor à direita, pelo contrário. Acho que nas revistas anglo-saxónicas vocês encontram muitos comentadores conservadores com bastante graça. Portanto, em Portugal talvez haja menos, mas vem e se vê-se muito. Portanto, não é um problema. Eu não acho que isso seja um problema de balanço entre uma coisa e outra. Desculpa. Agora, pegando aqui num termo que utilizou há pouco, que foi o termo caricaturas, e desde logo veio-me um exemplo muito concreto à cabeça, que foi o do Charlie Hebdo. E isso foram piadas que causaram uma reação que foi extremista, não é? Uma reação completamente violenta e macabra num target audience. Se calhar não era o target audience daquela, pronto, de quem é que lia realmente aquela magazine. Deixe-me perguntar-lhe então se este tipo de piadas, se deve haver um certo limite, até que ponto é que pode haver um limite a piadas sobre uma audience que pode levar isto a um modo tão extremo como foi os radicais islâmicos dos atentados do Charlie Hebdo. Jorge, esse é um tema uma pergunta delicado, difícil. mas de qualquer maneira sim, mas voltamos à mesma coisa, que é, se não fizeres piadas, como é evidente, o Ricardo Araújo Pereira disse isso, eu não faço piadas sobre coisas que me podem matar. Pronto, e é justo, não é? Eu acho que isso... mas, por outro lado, o medo de servir de censura também é problemático, não é? Portanto, eu percebo que o humorista individual diga, eu não vou fazer piadas sobre isto, porque isto pode-me trazer problemas e eu sou humorista para dar de comer à família e, portanto, é chato se eu morrer porque deixo de poder dar de comer à família. E, portanto, nesse sentido,
Eu Faz percebo sentido. perfeitamente que cada humorista individualmente tenha essas reservas. Agora, mais uma vez, que nós ponhamos uma espécie de tampão à volta e digamos, não, nós não podemos fazer piadas sobre o Islão, sobre o judaísmo, sobre o cristianismo. E depois há, numas sociedades abertas, as religiões, por exemplo, estão sujeitas à crítica, estão sujeitas lá está, à caricatura. Nós podemos, mais uma vez, discutir se as caricaturas eram de bom gosto, se tinham factualidade. Isso era tudo possível discutir. O que me parece é evidente que há uma reação extrema. Havia um cartoon que saiu num jornal ou inglês ou espanhol. Desculpem, às vezes a memória falha um bocado neste pormenorzinho. Mas era um cartoon em que estavam 3 tipos de metralhadora à porta do Charlie Hebdo e um deles dizia: vamos depressa que eles estão a atacar-nos com as esferográficas. Portanto, há aqui o que é evidente houve ali uma desproporção, não é? Por muito que as pessoas sentissem ou que houvesse ali uma carga de... Para já, o Charlie Hebdo até era bastante igualitário nas críticas que fazia, não é? Portanto, eles faziam imensas piadas e imensas caricaturas com o cristianismo, com o judaísmo, com o islamismo. Portanto, não eram discriminatórios. Mas pronto, aquelas pessoas sentiram-se mais ofendidas e mais atacadas e decidiram retaliar de uma forma absolutamente desproporcional, vamos lá ver, não é? Então, mas é engraçado, porque, por exemplo, reparem que o próprio Charlie Hebdo, os sobreviventes do Charlie Hebdo, não sentiram que devessem parar. E não sentiram, e eles sentiram, a resposta deles foi mesmo essa, não é com o medo que nos vão calar. Na retoma do Charlie Hebdo, há um dos cartoons que saiu, havia uma... Não sei se vocês se lembram, que depois os atacantes, os assaltantes do Charlie Hebdo acabaram mortos num supermercado. Lembram-se disso, não é? Depois a polícia acabou em Paris, acabou por matá-los, não é? E então, um dos cartoons que o Charlie Hebdo publicou, não sei se 1 ou 2 semanas depois, quando voltou a sair, era esses muçulmanos, portanto, os atacantes do Charlie Hebdo, da redação do Charlie Hebdo, a chegar ao céu e a dizer: nós, como mártires do islamismo, reclamamos as nossas 70 virgens. E Deus a responder: já não temos virgens, que a semana passada chegaram uns cartunistas franceses e deram cabo disso tudo. E, portanto, reparem, não é? Portanto, eles disseram: ok, como é que nós podemos retaliar o ataque, a morte de vários colegas nossos? É voltar a fazer uma caricatura parodiando-nos a nós próprios, parodiando os outros. Portanto, a ideia de que não é o medo que nos vai parar. Agora, esse medo, continuo a dizer, o que disse no início, é legítimo que cada um individualmente diga: eu não quero passar esses limites, por várias razões. Até por achar que pessoalmente não faz sentido, não é? E poder esticar até um determinado ponto e achar que daí para além disso ou é ofensivo. Eu não acho mal que o humor seja ofensivo. O que eu digo é: um humorista pode pessoalmente achar que não quer ultrapassar esse limite. E eu, para mim, digo, como disse há bocado ao Rui, esse será o limite. A mesma coisa aqui. Não acho que deva haver ninguém que diga: não façam isto porque os muçulmanos, os judeus, os cristãos, ou seja, quem for, ficam zangados. Se os próprios humoristas disserem: eu não quero passar porque tenho medo, eu não quero passar porque não gosto, eu não quero passar porque isso ofende a minha mãe e não me apetece ofendê-la, ou seja, o que for, para mim está bem, desde que seja o próprio. Não vejo porquê, se é o próprio que estabelece até onde nós falámos outra coisa antes de termos começado, tivemos em conversa privada antes do programa, sobre a cancel culture, ou a cultura de cancelamento, digamos assim, que está em altas agora, principalmente no Twitter, não é? É onde ocorre muito cancel culture, ou seja, alguém faz alguma coisa de que a comunidade do Twitter não gosta e automaticamente essa pessoa é cancelada, num sentido em que deixam de consumir o seu conteúdo, cancelam a pessoa, basicamente.
E isto realmente é algo que não sei de onde é que esta cultura vem, como é que surgiu, como é que assim do nada as pessoas lembram-se de cancelar alguém ou algum produto ou alguma empresa até por algo que às vezes coisas sem sentido nenhum. Eu gostava de ter a sua visão sobre esta cultura de cancelamento e o que é que acha. Bom, uma primeira observação sobre a comunidade do Twitter e principalmente sobre a relação que o Twitter tem com o humor. Há vários humoristas a usar o Twitter, mas uma grande parte dos leitores do Twitter, e principalmente esse grupo da cancel culture, enfim, muito daquele grupo que hoje se designam por wokes, há uma grande parte do público do Twitter que não percebe o humor e que não tem nenhuma capacidade de leitura, por exemplo, da ironia. É uma coisa inacreditável. Há um tipo, o Andrew... às vezes, desculpem-me, há uma personagem no Twitter que é a Titania McGrath, que é de um tipo chamado Andrew Lloyd, e ele, Andrew Lloyd, bem, mas o que interessa também é a personagem, não é? O que interessa é a personagem. A Titania McGrath é uma feminista woke interseccionista inventada, não é? Que exagera, e o que ela faz é uma caricatura desse tipo de discurso. E muitas vezes as reações abaixo é de gente que não percebe que aquilo é uma personagem inventada e é uma caricatura. E portanto há muitas vezes uma dificuldade do público do Twitter de perceber exatamente o que é. E ficam triggered, digamos assim. E ficam triggered, ficam completamente loucos. Então. Sobre o aparecimento da cancel culture, em 2015 um professor de psicologia chamado Jonathan Haidt escreveu um artigo na Harper's que depois deu origem a um livro que se chama The Coddling of the American Mind, em que ele já chamava para a atenção, já vem há alguns anos, e ele nessa altura, em 2015, já chamava a atenção para isso vir a acontecer há alguns anos, que era haver nos campos universitários norte-americanos uma dificuldade de lidar com discursos diferentes e de discursos contraditórios e de diferenças de opinião. E, portanto, vinha de alguns estudantes universitários com uma visão muito righteous, muito correta, ou que eles percebem como sendo a correta sobre a realidade, e que, a dada altura, e que por acharem que os discursos dissonantes dos deles são causadores daquilo que eles chamam microagressões, eles foram tentando impedir que esses discursos fossem ditos. E, portanto, o problema, o que causa essa cancel culture é achar-se que um discurso diferente do meu me magoa. Um discurso diferente do meu é violento. Um discurso diferente do meu é agressão. Eu vejo muito isso, deixe-me só mencionar, não sei se conhece o Steven Crowder. Ele é uma pessoa que tem uma espécie de um programa que ele vai aos campos universitários lá nos Estados Unidos da América, ele monta o estaminé, uma espécie de mesa com uma bandeira a dizer uma opinião dele, muitas vezes polémica, e precisamente que ele vai aos campos. Por exemplo, eu lembro de uma que é só há 2 géneros, change my mind, ou seja, mudei a minha mente. Isto é a minha opinião, mudei a minha mente. E o objetivo é trazer as pessoas, os alunos, os estudantes universitários, a sentarem-se e a conversar com ele, com o objetivo de alterarem a opinião dele. E isto resulta numa polémica gigantesca na internet e as pessoas muitas vezes reagem, chegam lá e violentamente reagem ao Steven Crowder e começam com expressões muito violentas e mesmo a quererem-se atirar a ele de forma a quererem-lhe bater mesmo. Ainda bem que ele tem bodyguards. Mas pronto, isto é uma coisa que eu vejo realmente lá nos Estados Unidos, que parece que não existe num campus universitário, que devia ser um espaço propício a haver opiniões diferentes e conflito de opiniões, e vemos isto a acontecer no campus, que as pessoas não conseguem lidar com opiniões diferentes das suas, e isto vem muitas vezes de um lado, que é a esquerda libertária, a esquerda progressista, digamos assim, a esquerda de LGBTQI, esse tipo de comunidades que reagem muito, muito agressivamente a este tipo de opiniões diversas das suas.
Sim, sim. E isso é muito interessante, porque o que dizem alguns dos libertários dos anos 60, por exemplo, é que o mundo deu uma volta completa, porque eles, a esquerda dos anos 50 e 60, passou grande parte da sua juventude a lutar contra um outro tipo de cancel culture, não é? Contra uma cultura mais conservadora que os impedia precisamente de assumir a liberdade sexual, de assumir posições mais progressistas, de assumir posições mais antirreligiosas. Ou seja, e o mundo deu uma volta muito interessante e agora são os defensores, são esses, ou é quem está desse lado, que hoje que está a impedir e chega-se ao ponto de partidos muito próximos, ou mesmo pertencentes a uma direita radical, a defender a liberdade de expressão, não é? Quer dizer, o Exatamente. mundo deu uma volta, um giro em que agora parece que têm que ser os conservadores a pedir para falar, não é? Enquanto há aquilo, fazer o contrário. Faz-me lembrar outro episódio. Eram esses que eram considerados como os reacionários que não deixavam falar ninguém e que era preciso fazer uma revolução para se poder. É por isso que, apesar de tudo, eu acho que aí a sociedade, a democracia liberal tem uma certa vantagem sobre as outras, que é de toda a gente poder falar. E eu considero, apesar de não ser, enfim, de não estar politicamente no espectro da esquerda, eu acho que isso foi uma grande conquista dessa esquerda dos anos 50 e 60, não só da esquerda, mas quer dizer, mas foi uma conquista da democracia liberal que foi a de se poder abrir do free speech, portanto, da liberdade de expressão, que, enfim, tem tido uma luta que vem já bastante com bastantes anos, não é? Mas que não, parecia termos chegado a um ponto em que toda a gente tinha toda essa liberdade, não é? E de repente chegamos a isso, quer dizer, embora isso esteja muito radicado nas universidades e nos campos anglo-saxónicos, isso tem sido mais evidente, mas a verdade é que ela vai se espalhando e precisamente porque é uma geração que tem alguma influência nas redes sociais, ela também se tem notado um bocadinho mais, não é? De impedir. Eu não sei bem se impedem, quer dizer, vamos também ser honestos. Esse impedimento tem alguns limites, mas a verdade é que fazem muitas vezes funcionam muitas vezes como uma espécie de turba barulhenta que acabam por impedir as outras pessoas de falar, ou pelo menos tentar impedir as outras pessoas de falar, embora nós sabemos que algumas dessas coisas têm tido consequências. Por exemplo, um dos casos é a Germaine Greer, que é uma das clássicas feministas nos Estados Unidos, já foi realmente impedida de falar em algumas universidades, não é? Portanto, ela foi a algumas universidades onde os estudantes, e precisamente tem a ver com ela ter essa posição do só existem dois sexos, não é? Não, e que uma mulher é uma mulher e um homem é um homem, e ela faz isso em defesa daquilo que é o feminismo clássico, não é sequer por nenhum tipo de reacionarismo, não é? Ela mantém aquilo que nos anos 60 era o progressismo, não é? Só que a verdade é que ela foi ultrapassada e, portanto, neste momento ela está a ser considerada uma espécie de velhinha reacionária que não acredita na fluidez de género, e isso por exemplo, já a impediu, já foi a algumas universidades em que ela foi cancelada, digamos assim. E isso faz-me lembrar também um episódio não sei se já também falámos sobre ele, mas o Dr. Jordan Peterson foi a uma conferência de liberdade de expressão. Note-se que era uma conferência de liberdade de expressão. Ele ia lá falar e apareceu um grupo de jovens estudantes a fazer imenso barulho, a impedir que ele falasse. Note-se, isto era uma conferência de liberdade de expressão e apareceu um grupo a impedi-lo de falar, ou seja, isto é completamente, acho que para mim não faz sentido nenhum, acho que é uma coisa completamente contra a democracia e a liberdade de expressão. Aqueles que se julgam detentores da verdade absoluta e defensores da liberdade de expressão e contra os fascismos são pessoas que realmente estão a praticar coisas
completamente Embora, fascistas. sabes que é engraçado, porque esses grupos depois dizem que também estão a praticar a liberdade de expressão, porque estão a manifestar-se, isso é um direito à liberdade de expressão. Quando, mais uma vez, aí está a tal coisa dos limites, que é, onde é que está o limite? Não há limite, eles podem comentar É um pouco como se costuma dizer, a minha liberdade começa onde a tua acaba. Exatamente. Sim, mas aí, quer dizer, se eles queriam, aí parece-me que, mais uma vez, teria sido mais importante conversar e discutir, que se queriam ser ouvidos, pedissem um lugar na mesa ou que organizassem eles próprios. Ou que organizassem eles próprios uma conversa com o Peterson. Portanto, há sempre formas... sobre a liberdade de expressão, eu também tenho em relação à liberdade de expressão, e aí não é só o humor, tem a ver com tudo, é a questão da liberdade dos discursos. Eu tenho uma visão um bocadinho maximalista, não é só um bocadinho, é muito maximalista da liberdade de expressão, porque eu acho que eu prefiro ouvir os discursos e perceber onde é que eles estão do que estarem escondidos. É preferível ouvir os discursos e debatê-los, não é? Do que silenciá-los. Há um livro de Nadine Strossen, que foi presidente da Associação dos Direitos Civis nos Estados Unidos durante muitos anos, e que se chama Hate, porque é que devemos combatê-lo com liberdade de expressão e não com censura. E ela acha que os discursos de ódio... Qual é o problema? E já voltamos ao humor, estamos a desviar um bocadinho, se quiserem, mas qual é o de problema? todo. Liberdade de expressão. Mas qual é o problema? O que é que eu vejo como problema do cancelamento do discurso de ódio? É, mais uma vez, onde é que nós marcamos o discurso de ódio. E ela chama a atenção e ela dá um exemplo. E é um exemplo que eu acho que é importante refletir. Nós devemos, mas não, é evidente, mas nós não devíamos silenciar discursos racistas e fascistas e coisas do género. E ela diz, eu vou dar um exemplo ao contrário. Nos Estados Unidos, muitos dos governadores republicanos hoje tentam que o discurso, que o movimento de Black Lives Matter, eles tentam dizer que aquilo é um discurso de ódio. E não seria muito difícil, olhando, mais uma vez, olhando para a realidade a partir de um determinado prisma, talvez não fosse muito difícil provar que o Black Lives Matter, o movimento Black Lives Matter pode ser considerado um discurso de ódio contra os brancos, por exemplo. Imagina, não é? Então o que ela diz é, se nós achamos que temos o direito de proibir discursos fascistas do Ku Klux Klan, ou racistas, ou assim, em nome do discurso de ódio, o que é que acontece se do outro lado, se houver pessoas que estejam no poder e que considerem que aquilo que nós consideramos movimentos legítimos e justos sejam vistos desse lado como cultura de ódio? Imediatamente os podem proibir. Portanto, o que ela diz é, cuidado, porque quando nós dizemos que o discurso de ódio pode ser proibido, e é legítimo proibir discursos de ódio, nós não sabemos quem é que está no poder. E portanto nós não podemos, a não ser que nós achemos que só quando somos nós a estar no poder é que podemos limitar o discurso de ódio. Não é? E ela fala inclusivamente, ela volta aos anos 60 e diz, muito daquilo, até por exemplo em relação a um discurso de respeitabilidade social, por exemplo. Ela diz, o que é que fizeram os movimentos conservadores nos anos 60 em relação, por exemplo, aos primeiros passos dos movimentos LGBT e dos movimentos dos direitos civis dos negros? Era precisamente dizer que aqueles movimentos eram desrespeitosos. Era dizer que, por exemplo, a homossexualidade era contra as normas sociais e, portanto, era desrespeitoso. E, portanto, o problema está sempre em... Nós, se me perguntarem se eu gosto de ouvir discursos fascistas, nazis, ou... eu digo imediatamente que não. Eu também, se eu não os ouvir, não me fica a faltar nada. Não é? Não durmo a pensar, eu hoje não ouvi um discurso racista e fez-me falta. Não é? Portanto, se eu não ouvir, está bem. Não me faz falta nenhuma. E, portanto, agora, e no dia em que isto virar um bocadinho e forem quem agora diz que há certos discursos que não se podem ter, então eu preferia que todos os discursos pudessem ser ouvidos e que eles possam perfeitamente, e que eles possam ser debatidos, não é? E que eles possam
por quem está, que todos os possamos debater abertamente. E cá estarei eu para debater com alguém que acha que os seres humanos não são todos iguais, ou que não têm todos os mesmos direitos, ou que ser homossexual é pior do que ser heterossexual. Eu cá estarei para debater com essas pessoas. Em vez de as proibir de falar ou de as fechar numa cadeia, eu prefiro debater com elas e tentar mostrar porque é que eu acho que essas pessoas não têm razão. E muitas vezes esses discursos provocam reações mais negativas por elas próprias, nem precisam de ser canceladas, digamos assim. Exatamente. As pessoas simplesmente reagem negativamente a esse tipo de opiniões. Exatamente. Porque a nossa sociedade, eu considero a nossa sociedade muito mais evoluída que há alguns anos atrás. Eu acho que agora, na sua generalidade, as pessoas estão muito mais mente aberta, digamos, não mente aberta, não diria mente aberta, mas mais aceitantes. Sim, mas são mais open-minded. Sim. Sim, mas voltando à coisa. mesma coisa. Mas devemos ter, ao mesmo tempo, julgo eu, não é? Que podemos ter essa open mind, essa open-mindedness, não é? Porque isso seria um substantivo. Nós estar aberto a um discurso mais progressista, o que me custa então porque é que nós não podemos ser também compreensivos com outros discursos? Não é? Porque é que não podemos ser mais compreensivos com pessoas que olham para o mundo? Porque é que não podemos ser compreensivos com pessoas... E quando eu digo compreensivos, não quer dizer que lhe demos razão. Quer dizer, compreensivos nesse sentido, dizer, ok, então podemos tentar discutir com um conjunto de visões que não são iguais às minhas. Seja mais à esquerda, seja mais à direita. Não é? Exatamente. Concordo. E voltando à questão do humor, é a mesma coisa. Quer dizer, também é possível debater os conteúdos humorísticos. Quer dizer, embora pode haver aí uma limitação que é não dá para discutir a sério com discursos humorísticos, não é? Porque senão perde-se sempre. Mas é possível fazer contrapiadas, é possível fazer... não é? Eu não tenho nenhum problema que as pessoas se sintam insultadas. Há vocês conseguem encontrar no YouTube uma coisa muito famosa do Rowan Atkinson, o ator do Mr. Bean, que é Feel Free to Insult Me, em que ele faz uma espécie de conferência de imprensa em que diz: sejam livres de me insultar, porque ele acha que o insulto faz parte da liberdade de expressão, inclusivamente no humor. Uma pessoa pode se sentir insultada. Está bem, quer no humor, quer noutra coisa qualquer. Mas quando uma pessoa faz uma piada, é evidente que alguém se pode sentir insultado. Há logo a seguir ao Charlie Hebdo e as conversas sobre os insultos, saiu tenho a impressão que na New Yorker, no Washington Post, um cartoon que era, pela primeira vez, então eles decidiram, vamos fazer um cartoon que não insulte ninguém por motivos religiosos, sexuais, políticos, étnicos, e portanto, ninguém vai ser insultado neste cartoon. E era uma vinheta em branco. É a única maneira de não insultar ninguém com conteúdos humorísticos é não dizer nada. Porque qualquer pessoa se pode ser insultada com uma piada. E eu ia pegar agora nisso, nós estamos a falar constantemente sobre isso, mas ainda não foi referido, que é o politicamente correto. Se não será o politicamente correto a grande ameaça para a liberdade do humor nesta sociedade mais moderna, e eu até posso dar um exemplo concreto, que é o caso do racismo. Nós vemos, talvez, humoristas de brancos que têm um cuidado muito grande em fazer piadas sobre racismo, e se têm o atrevimento de o fazer, são logo massacrados por isso. Em Portugal temos o caso da SOS Racismo, que ao mínima coisa cai sempre de cima. E, por exemplo, nos Estados Unidos temos um comediante como o Trevor Noah, que faz piadas sobre comunidade negra e não há qualquer crítica, ou seja, como vem de um negro, o humor é aceitável, mas se o humor vier de um branco, assume-se logo que é racismo. Então, como é que se vai conseguir combater? Se calhar não vai ser possível, mas é de facto um paradigma interessante em como é que, se vindo de um branco é racismo, mas vindo de um negro já é humor. Isso é complicado, porque voltamos àquilo que eu disse inicialmente, tem a ver com a perspectiva com que cada um olha para o mundo. E tem também a ver com o mundo em que cada um está.
nos Estados Unidos as questões raciais são bastante importantes e bastante relevantes, e eu percebo, e é fácil de entender que para um comediante branco eles tenham algum medo. E quando digo medo, reparem, nós também estamos a falar de também depende dos públicos. A Sarah Silverman tem piadas que envolvem de alguma forma as questões étnicas, mas lá está, ela não apresenta um programa de diário na televisão generalista, não é? Portanto, há aqui também alguns, não é o caso, o Trevor Noah não é o caso, mas o Trevor Noah aqui a pertença também conta, e aí não há maneira. Há uma rotina num stand-up do Chris Rock em que ele faz 10 minutos de piadas, não são bem racistas, mas lá está, mas em que ele passa 10 minutos a fazer piadas com as mulheres negras, os homens negros, com o que é ser negro, com como é que os negros falam, andam, se comportam uns com os outros e tal. E ele acaba o sketch a dizer isto. O sketch não, acaba esse bocadinho do stand-up a dizer: na plateia estão uma data de brancos, e a fazer exatamente a pergunta que tu fizeste, Rui. Na plateia estão uma data de brancos a dizer: então, mas porquê que, se fosse eu a dizer aquilo, era racista e o Chris Rock pode fazer? E ele diz uma coisa engraçada. Ele diz que eu me lembro, a única vantagem de ser negro na América é poder fazer piadas com negros. É a única coisa boa de ser negro na América. E eu percebo o que isso quer dizer. Quer dizer, num ambiente em que há alguns conflitos raciais, eu percebo a tal ideia de que os humoristas tenham um bocadinho mais de cuidado. O David Letterman, no dia a seguir ao Obama ter ganho as eleições, começa um monólogo assim: ontem, Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Hoje, eu não tenho mais piadas para fazer. Já não posso fazer mais piadas. E depois ele faz assim no auricular e diz: é verdade, temos o Joe Biden. Uma ideia de que realmente há é como se houvesse uma espécie, entre os humoristas, como se houvesse uma espécie de compromisso social, mediático, com o público, dizer: como nós somos brancos, nós não vamos fazer piadas com os negros porque nós achamos que eles estão em condições desfavoráveis, ou porque achamos que têm outro tipo de questões e que nós achamos, por respeito com o público, por um compromisso que nós temos, seja com quem for, que não o devemos fazer. Repito, não são todos os humoristas. Vocês veem, por exemplo, humoristas mais de stand-up não estão tão limitados a isso. Portanto, há também, é o que eu dizia no início, tem muito a ver com o compromisso com o público, mas eu percebo, menos com uma questão genérica, mas com aquilo que cada humorista diz. O meu compromisso com vocês é fazer piadas neste sentido. E, portanto, não me desvio disso. Não é? Se vocês virem, não sei se vocês têm acompanhado os humoristas mais populares desde que a pandemia começou. O John Oliver na HBO, o Stephen Colbert, e na televisão generalista. E o que tem acontecido é uma progressiva separação entre aquilo que é o tradicional monólogo humorístico, até porque, como deixaram de ter público, o impacto do humor perde um bocadinho. E eles foram, pouco a pouco, transformando aquele monólogo inicial num discurso que se tornou muito mais moralista. Às vezes é quase uma espécie de homilia política. E eles não deixaram de ter audiência por isso. Portanto, houve também ali, o que eles perceberam foi o compromisso que eles têm com o público. Neste momento, exigia muito mais um discurso que eles acharam que tinha mais a ver com responsabilização das pessoas em relação ao comportamento público. Por exemplo, vocês veem que eles têm um discurso muito vigoroso em relação à forma como usar máscaras, afastamento, distanciamento social. E, portanto, um conjunto de
intervenções que os humoristas, esses dois particularmente, têm tido, aproximou-se daquilo que eles acharam que era um discurso de responsabilidade e de responsabilização social, e que eles, neste momento, tinham mais obrigação de contribuir para uma certa pedagogia do que para fazer rir. Mais uma vez, é o compromisso que eles acham que têm com o público. Isto eram certos porque não perderam a audiência, e, portanto, se me perguntarem se aquilo me satisfaz, do ponto de vista daquilo que eu gostava de ter enquanto discurso humorístico, não. Mas se eu acho que eles estão a cumprir um papel, eles estão a cumprir aquilo que eles acham que é o papel deles, e, portanto, o compromisso que eles assumiram perante o público, perante si próprios, de acharem que aquele devia ser o discurso a ter durante esta altura. Portanto, não, mas reparem, se eu agora dissesse, o Colbert, então mais vale acabarem com o programa dele porque aquilo não tem graça nenhuma e ele está a fazer uma espécie de mini comícios ou ali. Não, mais uma vez, é a liberdade de expressão, ele fará o que entender agora, que se desviou do discurso humorístico que o caracterizava, desviou um bocadinho, mas porque ele acha que as circunstâncias assim o exigem. Portanto, reparem, em Portugal, vocês viram no programa do Ricardo Araújo Pereira isso não aconteceu, não é? Bem, se calhar passamos agora para os últimos 10 minutos, já estamos quase na 1 hora. Passávamos para a secção das perguntas. Neste momento só temos uma pergunta do Fábio. Ele pergunta: acha que estas mudanças têm a ver muito com o tipo de sociedades em que vivemos hoje em dia? A tal modernidade líquida, a cultura de estímulos rápidos e breves, que faz com que se aborde a complexidade das coisas de forma simplificada e extremada? Sim e não. Sim, em parte sim, porque... Mas o humor já tem isso. O humor não precisou da modernidade líquida para isso, não é? O humor já tem o humor já traz essa linguagem. O humor é uma simplificação, porque a graça exige uma certa simplificação da linguagem, e por isso o humor exige que o humorista simplifique a realidade, não é? E que, precisamente pela lógica caricatural, lhe aguce as extremidades. E, portanto, ela parece, aparentemente, o humor aparenta sempre ser mais extremado do que a realidade e mais simplificado que a realidade. Isto para dizer que o Jorge tem razão. Que nós vivemos num mundo onde o discurso é mais simplificado e mais extremado, não é? Nós temos assistido a uma maior tribalização, se quiserem, a uma maior... em que os discursos se encostam cada vez mais aos extremos, deixando no meio um vazio cada vez maior, não é? A ideia de que hoje as praias, mesmo com as limitações que têm, estão mais cheias do que o centro político, não é? As pessoas, parece que os discursos estão mais extremados e mais inconciliáveis, e também precisamente por serem mais simplificados. A realidade é muito mais complexa do que aquilo que nos dizem os extremistas à direita e à esquerda, ou os radicais, se quiserem dizer assim, não é? Hoje utiliza-se mais a terminologia da direita e da esquerda radical. E o discurso, quer na esquerda radical, quer na direita radical, também me parece excessivamente simplificado, não é? Só que essa simplificação do discurso é uma simplificação do discurso e depois para criar inimigos de um lado e do outro, não é? Que me parece na verdade, até que se alimentam um ao outro, não é? Eles precisam um do outro para sobreviver. Mas a verdade é que está a deixar o centro e os moderados, ou pelo menos mesmo mais à direita e mais à esquerda, aqueles que se consideram mais moderados, um bocadinho mais isolados e com mais dificuldade de encontrar alguém com quem conversar. O humor já fazia isso muito antes da modernidade líquida, não é? Já tinha essas características, não é? Só que estamos a ver uma coisa contrária. É como se, em vez de o humor ser uma forma de... um tipo de discurso de representação da realidade, em vez de ser o humor
que representa a realidade e que é uma espécie de visão da realidade, hoje, às vezes, parece-nos é que a realidade é um discurso humorístico. É quase o contrário, não é? É como se a realidade estiver a aproximar da caricatura e não vice-versa, não é? Agora, por exemplo, com tudo o que estive aqui a dizer da defesa do humor, se há uma coisa que me preocupa, que isso preocupa-me mais, que é ver toda a realidade a caminhar para uma espécie de caricatura, não é? E da realidade se aproximar de um sketch humorístico e não o contrário. Ok, penso que foi muito produtivo, já estamos a aproximar-nos da hora que é normalmente o limite para o programa, então, e tendo em conta que não há mais comentários, eu diria que ficámos por aqui. Muito bem. Muito obrigado ao professor Nuno Amaral Jerónimo Claro. por ter marcado a presença e foi todo muito interessante. Eu apreciei muito esta hora aqui a falar de questões muito pertinentes do humor, que eu também sou um apreciador do humor, confesso, e então foi muito bom estarmos aqui à conversa. Despeço-me e agradeço a toda a gente que esteve em casa a ver-nos e já sabem que podem sempre ouvir a versão áudio no Spotify, estejam atentos à página do Facebook do Distopia para mais novidades, vão receber novidades não só do projeto, mas também do podcast, então estejam atentos e se quiserem rever, já sabem, podem rever aqui no Facebook ou ouvir mais tarde no Spotify. Portanto, por hoje é tudo, vamos aguardar quando será o próximo, esperamos que seja em breve, mas já sabem que nesta altura é um pouco mais difícil ter certeza acerca do próximo programa. Muito obrigado. Queria também agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês.